Eu clamo que o Senhor abençoe a mensagem que será pregada agora. Clamo que o Senhor toque nos corações. Toque nos corações para que pessoas, ó Senhor Deus, sejam salvas pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua Palavra, pelo toque do Santo Espírito, ó Pai. Que também, ó Senhor Deus, crentes em Cristo Jesus possam se animar na obra. E também, se alguém estiver fora da igreja, ó Senhor Deus, que possa retornar. Eu peço que o Senhor abençoe também todos que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo pela rede social, que possam também ser edificados, transformados, ó Senhor Deus, e possam Te servir de todo o coração. Muito obrigado por todo o cuidado e amor para conosco, com a nossa igreja e com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos para a nossa última mensagem dessa série de mensagens. O verso 32 é o verso que sempre eu começo. Lembrando que essa série de mensagens surgiu numa ideia lá dos irmãos da Atividade da Serra, e eu preguei essa série de mensagens lá com eles. E disseram um para o outro, verso 32 do capítulo 24 de Lucas: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, nessa noite você vai ter a plena certeza da obra de Cristo nesse dia, não esse dia que a gente está vivendo hoje, mas nesse dia que aconteceram estas coisas na vida dessas pessoas. Cristo tinha um objetivo. O primeiro dele, é óbvio, é ressuscitar. O segundo era se mostrar às pessoas. E o terceiro objetivo do Senhor Jesus era falar para nós continuarmos a obra que Ele começou. E aí eu quero que você preste atenção, porque eu vou ler do verso 1 até o verso 32, porque o nosso texto hoje é a partir do 33, e nós vamos até o verso 53 depois, tá? Então, para nós lembrarmos, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Essa foi a primeira mensagem. Aqui nós falamos sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a coisa mais importante quando você pensa na ressurreição, é que foi por causa da ressurreição que nós fomos justificados. Romanos capítulo 4, verso 25, nós somos justificados por causa disso. Então o Senhor Jesus, ele olha para nós, e o Senhor Deus olha para nós e fala que nós somos justos. Porém agora nós estamos vivendo a era da igreja. Nós estamos nessa época, vivendo a igreja. Nós não somos uma nação, nós não somos um povo. E a nossa fé está baseada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não ressuscitou, vamos embora daqui. Não faz sentido você estar aqui se você não crer que o Senhor Jesus ressuscitou. Agora, se eu e você, nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou, nós fazemos parte de um corpo, que no caso de nós aqui, é a Igreja Batista de Vila São José. Muito bem, falamos um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e a partir do 13, nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia,
que distava de Jerusalém 60 estádios. Essa medida é importante para a mensagem de hoje, logo no início. Quem estava aqui na semana passada, ou quem acompanhou a mensagem da semana passada, 60 estádios. Mais ou menos quanto? Qual é a distância? Ixi, passou uma moto aqui. Irmãos, está todo mundo gritando aqui, irmãos. Vocês que estão em casa. Está todo mundo falando bem alto aqui, ó. Qual é a distância? Só que passou uma moto aí, eu não ouvi. Vou perguntar de novo. Qual é a distância? 11 quilômetros. Se fosse nos dias de hoje, andando nesse asfalto maravilhoso que a gente tem, ou numa, como é que é o nome? Um negócio de andar. Como é que é o nome do negócio de andar? Sei lá. Caminhar, pista de caminhada. Um homem, né, um adulto andando, normalmente, vai andar em 1 hora 5 quilômetros. Essa distância aqui, percorrida por nós, seria mais ou menos 2 horas. A gente tem que lembrar que eles eram mais fortes do que a gente, porque eles não andavam de carro. Porém, as estradas deles eram piores que a nossa. Então, vamos deixar os dois no mesmo nível, 2 horas de caminhada. É importante isso para hoje. Vamos continuar. Esses 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse pelas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Muito bem, a obra do Senhor, ela é urgente. Mas qualquer um que encontra com Cristo, qualquer um que verdadeiramente encontre com Cristo, ele nunca mais será o mesmo. A nossa dificuldade é porque nós somos homens pecadores, irmãos. Essa é a nossa dificuldade. Porém, ao mesmo tempo que somos homens pecadores, a Bíblia nos diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Não é possível a gente continuar sendo o mesmo após o encontro com Cristo. Então, você percebe por esse texto aqui, que as mulheres não lembravam das palavras de Cristo. O que nós pedimos para as mulheres? Misericórdia. A gente olha para os dois
discípulos aqui, que a gente só sabe o nome de um, que estão aqui no caminho de Emaús, e a gente se decepciona com eles. Porque a questão deles não era lembrar, a questão deles era perspectiva. E eles estavam errados em sua perspectiva. Porém eram crentes em Cristo Jesus. Mesmo estando errados, mesmo olhando para Cristo de uma forma errada, eles eram salvos pelo Senhor Jesus. Porque eles dizem que conforme a palavra ia sendo falada, o coração deles ardia. E eles foram transformados pela palavra naquele momento. Porque o verso 33, que é a mensagem de hoje, que a gente começa, a Bíblia diz, e na mesma hora. Irmãos, isso é maravilhoso. Tudo o que nós estamos conversando aqui aconteceu naquele dia. Naquele dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Perceba, verso 1. E no domingo, e no primeiro dia, desculpa, falando domingo, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro. Quando você vai para o verso 13, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. Eles conversando com Cristo, a Bíblia diz no verso 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E estes 2, percebendo a urgência do que estava acontecendo, a Bíblia fala que na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém. Vamos lembrar, eles saíram de lá e foram até Emaús. Quantos quilômetros? 11 quilômetros. Eles tinham caminhado aproximadamente 2 horas, vamos só pensar nisso. 2 horas. Agora eles chegam onde eles iam, dormir, e aí o que eles fazem? O que eles fazem ao encontrar com Cristo? Eles voltam na mesma hora. Irmãos, quando nós encontramos com Cristo, nós não somos mais o mesmo. A nossa vida muda, porque a palavra nos muda. O que aconteceu com as mulheres quando elas lembraram das palavras? Quem lembra? A gente leu hoje já. Mas não tem problema, é assim, a gente vai falando, 1000 vezes. Verso 8, e lembraram-se das suas palavras. E o verso 9 diz o que, irmãos? Que elas voltaram do sepulcro, para fazer o quê? Para anunciar todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Foi isso que aconteceu, quando elas lembraram das palavras do Senhor Jesus, elas voltaram na hora. Esses homens aqui encontram Cristo, seu coração ardia. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, isso tem acontecido conosco. Ou a palavra de Deus para nós não vale nada, irmãos. Não é uma simples leitura. Sabe aquele negócio? Vou ler a Bíblia hoje, vou pegar um salmo. Aí já pega logo o que você conhece, 23, pronto. É isso. Não, irmãos, esse livro, nós somos o povo do livro. Esse livro precisa nos transformar, porque quando Cristo fala conosco, nós precisamos ser convencidos do nosso pecado, sermos convencidos do nosso chamado, irmãos. Nós precisamos disso. E eu vou dizer uma coisa a vocês, aqueles que estão ao nosso redor, tudo que a gente faz, pensa só, vou lembrar vocês, a minha caminhada até o céu, ela é solitária, hein? Eu vou dar conta da minha vida. Só que ao meu redor tem um monte de gente caminhando comigo. Você consegue entender isso aí? Que a minha caminhada é solitária e ao meu redor tem um monte de gente comigo. E todo o fruto que eu dou é para eles. Não é para mim. A palavra de Deus tem queimado em mim e em você. Porque esses 2 aqui, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram na mesma hora. Porque aquilo que aconteceu na vida deles era urgente. Verso 33, e na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles.
era urgente a palavra que eles tinham para esse grupo. A palavra do Senhor e a sua obra, ela é urgente. O que eles foram fazer lá? Verso 34, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Quem fala isso? São os dois que chegaram ou eles ouviram isso? Olhe para o texto e responda, olha só. Quem disse essas palavras? Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Os dois que estavam no caminho de Emaús, ou eles ouviram isso daqueles que estavam congregados? Não, eles ouviram isso daqueles que estavam congregados. Olha só, vou ler o texto de novo para os irmãos. A Bíblia está falando assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e aos que estavam com eles, os quais quem? Eles. Os quais quem? Os 11. Então eles chegam lá, pensando que vão dar uma notícia, e é claro que a notícia deles é importante, porque quanto mais gente vê Jesus ressuscitado, melhor. E daqui a pouco a gente vai num texto, você vai marcar aí, a gente vai num texto, e você vai ver da importância disso. Porque é o seguinte, irmãos, o Senhor Jesus, não é questão de fé que Ele ressuscitou, tá? É uma questão de fé, quando a gente chega aqui, a gente não conhece da história. Um dia você chegou aqui, e você não conhecia a história. Mas quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, opa, peraí, já não é uma questão de fé, é uma questão de razão. Rapidinho, antes de eu ler primeiro, eu volto no texto, eu sei que eu saí, eu volto. Quantas pessoas aproximadamente viram Cristo vivo? Quantas pessoas? Isso, mais de 500 pessoas. 500 pessoas. Tem como dizer que é mentira que Ele ressuscitou? Não tem como. E não pense não pense numa população como a de São Paulo. Não pensa nisso. Não pense numa população como a do Brasil, não pensa nessas coisas. Pensa que é o seguinte, 500 pessoas é muita gente, o primeiro século lá em Jerusalém, nos arredores. Então, eles chegam aqui, e os 11 e os outros falam o quê? Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Isso é importante, é muito importante, todas as vezes que você vê o nome Pedro, tá? Ou Simão, é muito importante isso daí. Por quê? Porque ele é o líder. Mas a gente vai falando isso aos poucos, e os irmãos vão percebendo, na sua leitura, a importância do nome de Pedro, sempre aparecendo em primeiro lugar. E eles, agora sim, lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Excelente. Então, peraí, irmãos, vamos lá. Que a gente sabe que viu Cristo. Quantos viram a Cristo? Baseado em Lucas 24. Como eu falei para os irmãos, Maria Madalena viu o Senhor Jesus, tá? Baseado em Lucas 24. Quantas pessoas viram Cristo ressuscitado até aqui? Não tenha medo. É só você contar. Simão, quanto é? 1. Cleopas, 2. E o companheiro de Cleopas, 3. Até aqui, a contagem de Lucas é de 3 pessoas. Você conhece o texto, eu sei, talvez alguém já foi lá e leu. Todos vão ver agora. Daqui a pouco eu chego lá. Mas antes disso, eu preciso que você vá lá para 1 Coríntios 15 comigo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Então, aí você chega na igreja, você começa a estudar a Bíblia, começa a ler o texto bíblico. Você chega aqui, Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é
que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Bom, joia. Até aqui, quantas pessoas viram Cristo? A gente sabe que é mais de 500, mas vamos pôr 500. Até aqui quantos? É 12 mais 500, dá quanto, irmãos? 12, não tenha vergonha de falar que é 512. Tudo bem? É 12 mais 500, 512. Dos quais vive ainda a maior parte. Ó, pastor Viana, irmão, isso aqui é demais, viu? Vai lá e pergunta para eles. Os irmãos estão vivos. Vai lá e fala que é mentira. Vamos continuar. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Esse Tiago era apóstolo? É sim ou não? Não, não era. Esse Tiago é o irmão de Cristo. É o mesmo, é o líder de Jerusalém. 513. Está vendo? Depois, por todos os apóstolos, e por derradeiro a todos, apareceu também a mim. Pronto, vamos parar aqui. Olha, irmãos, foi visto, está vivo, o povo está vivo. Eu vi. Muito bem, volta para cá. Aqui no relato de Lucas, a gente tem 3 pessoas que viram. É aquele negócio, hein? Lembra do final da mensagem passada? Vamos imaginar que você é um dos 2 lá que Jesus está comendo. Partiu o pão, orou. Quando Jesus abre os seus olhos, porque lembra que Jesus fechou os olhos e depois ele mesmo abriu? Tudo bem? Quando Jesus abre teus olhos, o que você queria fazer? Você ia chorar, você ia gritar, você ia fazer alguma coisa, ficar enlouquecido e abraçar. O que Cristo faz? Desaparece. Muito bem. Esses 2 voltam para Jerusalém, encontram os irmãos, e aí vem a parte que é maravilhosa para nós. Verso 36. Verso 36. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Pronto, agora beleza. Bom, Simão já viu Cristo. A gente não sabe que tipo de conversa Pedro teve. Ou qual aparição, como que Pedro fez, a gente não sabe disso. Os 2 do caminho de Emaús, a gente sabe, não tiveram contato com Cristo depois que eles perceberam que Cristo estava ali. Porque Cristo desapareceu. Agora Cristo vem e aparece: paz seja convosco. Já pensou isso? Irmãos, posso falar uma gíria? Na moral, o coração não dispara, irmãos. Se você pensar que você está lá, Jesus aparece, irmãos. É o seu amigo. É o seu mestre. É a pessoa que curou tua sogra. Agora ele está vivo. É aquele que andou sobre as águas. É aquele que você não queria que ele fosse embora. É aquele que você esperava que ele restaurasse o reino a Israel. Sabe o que ele faz? Ele morre e agora ele está vivo na sua frente. Paz seja convosco. E aí é aquele negócio. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Aí, irmão, isso aí, na minha época, Celção, dava tilt. Hoje fala o quê? Dá tilt, sabe? Quando a máquina jogava videogame, fliperama, dava um tilt, a máquina parava. Aí eu falo tela azul, deu tela azul em mim, verso 37. Hoje fala o quê? Bugou? Ah, eu sei as gírias de hoje, dos adolescentes. Buguei no verso 37. Eu quero que alguém, se alguém, vou dar uma semana, senão o pastor Viana vai ter que me dar essa aula. Eu quero saber onde está na Bíblia que tem espírito, assim, fantasma. A gente não vê no Velho Testamento isso. Por que esses homens creram desse jeito? Isso aí eu deixo para vocês estudarem, que eu não tenho resposta. Fico doido, irmãos, quando eu vejo um negócio como esse. Eu olho para a Bíblia e falo: Deus, por que o Senhor não me ensinou isso aí para eu ensinar para aquele povo que o Senhor me deu para cuidar? Irmãos, é o seguinte, que o judeu do primeiro século acreditava nessas coisas, acreditava. Mas a gente não tem relato na Bíblia sobre por que eles acreditam nisso.
mas eles olham para o Senhor Jesus e eles pensam que é um espírito. Eu não sei se alguém traz uma tradução aí, fantasma. Tem alguma tradução assim, que é diferente de espírito? Não? Todo mundo é espírito? Muito bem. Ah, seu está escrito o quê? Está escrito fantasma? Ó, eu sei que não vai ser na transmissão, mas eu gostaria que você lesse, por favor, para os irmãos aí, bem altão aí. Ah, pega o microfone, obrigado, Geu, obrigado. Lê, Jujuba, por favor. Ah, o Elias. Eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Aí, pronto, aí tem uma Bíblia que traz fantasma, tá vendo? Faz sentido, dá vontade de rir, não dá? Mas eles também pensavam que era um fantasma quando Cristo andou sobre as águas. O porquê eles pensam isso, a gente vai perguntar para o pastor Viana depois. Porque eu não sei. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade logo, porque depois os irmãos me perguntam, mas por que eles pensavam isso? Eu não sei. Vamos pegar algum texto do primeiro século lá, os 2 séculos antes de Cristo, dos judeus, para saber por que eles pensam isso. Pronto. Mas só que o problema, irmãos, é que daí é bacana. Porque quando Lucas fala isso, ele dá munição para Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele começa agora a mostrar, eu estou vivo. Aí você pode pensar, né, como eu estou agora pensando, poxa, que pena que eu não estava lá. Mas, a partir de agora, a gente olha para o texto e a gente tem que lembrar, somos os homens e as mulheres do livro. Nós cremos nisso daqui. E ele, verso 38, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Então vamos lá. O Senhor Jesus tem alguma dúvida sobre as pessoas que estavam diante dele? Por que vocês estão perturbados? Você acha que Cristo esperava uma resposta do ser humano? Dizendo para ele, é por causa disso? Irmão, se a gente olha para a continuação do versículo, o Senhor Jesus, ele sabia o que eles estavam pensando. Vocês perceberam? Pela continuação do versículo, que o Senhor Jesus sabia o que eles estavam pensando. O Senhor Jesus não tem dúvida nenhuma de quem sou eu, de quem é você, de quem somos nós. Não existe essa dúvida para Cristo. Todas as vezes que a gente chega no momento que a gente vê Deus perguntando para nós, tá bom, seres humanos, alguma coisa, é para o nosso benefício. Ele já sabe de todas as coisas. Quando ele pergunta alguma coisa, é para o nosso aprendizado. Ao responder ao Senhor Deus, eu sou beneficiado. Quando ele pergunta alguma coisa para nós, como o dono da história e o dono do tempo, é para o meu consolo. Porque assim, irmãos, a gente ora pelo irmão Petronilo, mas hoje eu li o Salmo 139 para ele. Irmãos, quando aquele homem nasceu, ele nasceu, tá bom? E eu só estou falando que ele nasceu porque, antes dele nascer, Deus já estava com ele agora. Agora. Nós estamos orando por ele. O Senhor Deus já está na terça-feira lá, ele já tem a resposta, se vai fazer o cateterismo ou não. Então, o que o Senhor faz? Ele me pergunta algo. Eu não estou falando que ele está perguntando para o Neil, ou para o Ademilton, ou para o Ivanise, não estou, Zenildo, não estou falando isso. Henrique, não, estou falando para nós. Quando ele me pergunta algo, é para o meu consolo. Quando eu consigo responder, é para o meu consolo. Então ele não pergunta nada porque ele está com dúvida. Não pergunta. Ele pergunta para que eu e você estejamos atentos. Você tem que lembrar, tem que lembrar, aí eu falo lembra, né? Tem que lembrar que para as mulheres foi perguntado também. Claro, sempre é dessa forma que ele trata conosco. Por que vocês estão perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
E aí é o que eu digo: é um espírito? É um fantasma? Já que vocês estão pensando isso, venha me tocar. E aí eu quero que você lembre de 1 João, logo nos 3 versículos. Eu quero ler com você daqui a pouco. Quero ler com você, porque João estava aqui. E quando os pensamentos subiram, quando o coração disparou, e estão pensando que é um fantasma, é um espírito, o que o Senhor Jesus faz? Vede as minhas mãos, verso 39, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Aí, o apóstolo amado, lá na sua primeira carta, escreve o seguinte, vá lá comigo, por favor. Primeira carta de João. Já percebeu como essa primeira parte aqui, essa introdução dessa carta, é uma coisa maravilhosa, irmãos? Vamos lá, 1 João, lá no verso 1. 1 João no verso 1 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Cristo é vida. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João estava aqui nesse dia, e ele pôde tocar em Cristo. Ele pôde ter esse momento de comunhão com o Senhor. Só que é assim. Muitas vezes, provas objetivas não fazem com que a gente creia. Olha que coisa estranha. Já pensou? É como eu disse, muitas vezes não é questão de razão, não é questão de fé, é questão de razão. Mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. Vai lá e pergunta para ele. Né? A gente podia pensar no pessoal do primeiro século. Era só falar que era mentira. Era só a guarda romana lá, a guarda lá de Pilatos, os 65 soldados. Imagina, como é que esse corpo sumiu? Como é que quebra o selo de Pilatos? Vai lá e sela a pedra, o túmulo. Como é que se quebra o selo e não existe um registro daqueles 65 soldados mortos, porque não cumpriram o que Pilatos mandou? Não tem um registro. Não é uma questão de fé, irmãos. É uma questão de razão. Ótimo, muito bem. Mas eu não estava lá, eu não conheço da história, eu creio. Excelente, é assim que tem que fazer. Porém, muitas vezes, até de forma objetiva, a gente vai lá e estuda, e a gente não consegue crer. Pois eu digo a vocês, preste atenção nesse texto. Se você não tem fé suficiente, clame a Deus por isso daqui. Olha só, não é agora, mas para você ver que mesmo de forma objetiva, Cristo mostra que está vivo, e a Bíblia diz no verso 41, e não o crendo eles ainda por causa da alegria. Isso aqui é outra coisa. É outra coisa estranha, ó. Não creram por causa da alegria. É que nem aquela moça, você lembra quando Pedro foi liberto? Quem lembra quando Pedro foi liberto? Lembra, pastor Viana? Aí Pedro sai milagrosamente da prisão. Vocês lembram? Aí o povo estava onde? Orando por ele. Vocês lembram disso? Aí Pedro foi o quê? Bateu na porta. A menina vai lá e fala: quem é? Sou eu, Simão. Sou eu, Pedro. Ela abre a porta? Não, ela vai lá para dentro de alegria contar. O Pedro está aí fora. Oxi, abra a porta, minha filha. Não é isso que a gente esperava? Ela vai lá e conta: ó, Pedro está lá fora batendo na porta. Que bênção! Eu estou achando que é que nem esses aqui. Eu acho que eles, sabe aquele negócio, eles não conseguem expressar.
Mas eu estou chegando lá. A Bíblia está falando assim. Verso 41. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de que comer? Aí que eu gosto, irmãos. É dessas partes da Bíblia que eu gosto de forma maravilhosa. É porque teve um espírito que foi lá em casa, bateu as portas de casa, que não sei o quê, que eu vi um vulto passando ali. Aí o povo vem falar comigo. Eu falo: pode ficar tranquilo. Um espírito precisa de um corpo para fazer as coisas. A comunicação entre seres humanos é com o corpo. Traz aqui. Um espírito não tem carne e osso. Estão duvidando ainda? Vou fazer na frente de vocês o que vocês fazem. Coloque uma coisa, não é que coloque, né? Mas vamos lembrar, desculpa. Vamos lembrar, e aqueles que ainda não têm essa convicção, coloque na cabeça. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar um homem ressuscitado. Um homem que anda, um homem que come, um homem que fala, porque ele tem prega vocal para falar. Você vai ter um relacionamento com um homem. É aquele negócio, Neil, nós vamos ver Deus, mas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Todo mundo vai ver, todo mundo que for para o céu vai ver Deus. Todo mundo que, pelo sangue de Cristo, adentrar pelos portões da Jerusalém Celestial, vão ver Deus. Se é por meio de Cristo, aí é uma outra conversa, mas que vai ver Deus, vai estar plenamente satisfeito de vê-lo. E Ele vai se relacionar conosco do mesmo jeito que Ele fez aqui. Aí tem gente que fala assim, para mim não, fala assim, ó, mas o corpo dele podia atravessar a parede. Ai. Dá para acreditar num negócio desse? Então quer dizer que quando eu for glorificado eu vou poder atravessar a parede também? Porque o corpo dele é igual ao meu? Então quer dizer que quando ele andou sobre as águas, o corpo dele já estava glorificado, porque o corpo dele tinha que ser diferente? Não, irmão, isso é milagre. Quando ele atravessou no meio, não era a hora dele morrer ainda, lembra? Ele atravessou no meio da multidão. Ele tinha corpo glorificado ali? Não, milagre. Ele entra, é que Cristo tinha um corpo que entrava sem precisar bater na porta. Por favor, vamos elevar um nível aí de ser crente, estudioso da palavra. Jesus andou sobre as águas. Jesus passou no meio da multidão. Por favor. Porque se você está achando isso, então se eu tenho o corpo glorificado, eu também vou atravessar a parede. Ney, como é que vai ser no céu? Eu não sei, não fui lá ainda, não morri, não fui glorificado ainda. Eu não sei. Só sei que lá vai ser melhor que aqui. Agora, quando Cristo estava aqui, Ele atravessava a parede porque Ele era Deus Todo-Poderoso e fazia milagres. Não é porque o corpo dele atravessa a parede hoje em dia. Ney, e se atravessar? Se atravessar, atravessou, errei, pronto. Ué, qual o problema? Só não fala que é porque Ele tem o corpo glorificado, porque eu não vejo nenhum outro texto que me diga, um texto prova, que fale porque tem corpo glorificado, atravessa para ele atravessou para ele, porque Ele é Deus. O Deus Todo-Poderoso, que anda sobre as águas, que ressuscita dos mortos, que fala para a pedra, sai daí, e a pedra sai, e ele sai vivo lá de dentro. É porque Ele é Deus. É por isso que Ele atravessa a parede. Então agora Ele está falando para eles, vamos comer. A gente vai comer com Cristo no céu? O que você acha? Vai ou não vai? Vai, porque a gente vai tomar ceia. Lembra? Um dia vocês vão tomar ceia comigo lá, Jesus disse. Irmão, Deus seja louvado. Enquanto isso, a gente vai gozando aqui da nossa ceia, da comunhão dos irmãos, onde a gente vai tomar ceia com Cristo. Então, aí ele usa essa ideia do espírito, do fantasma, que estava na cabeça dos judeus daquela época, e fala assim: tem alguma coisa que comer? Verso 42 agora. Então
eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Jesus estava com fome. Foi lá e comeu. Tomou e comeu diante deles. Agora vamos lá. É lindo quando isso acontece. O verso 44 é uma coisa maravilhosa. A Bíblia está falando assim para nós. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aí ele vem com a palavra mais uma vez. O que é que Cristo disse, estando ainda com eles, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Opa! Vamos lembrar o que ele falou para os 2 discípulos do caminho de Emaús? Por favor, vá comigo para, olha, o verso, vamos ler desde o 25, vai. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ele já tinha falado que isso ia acontecer. Ele falava que isso ia acontecer baseado no Velho Testamento. Vamos lembrar agora das mulheres. Vamos lembrar das mulheres. Cristo está falando para os discípulos, os apóstolos, e para aqueles que estavam com ele, a mesma coisa que falou para os 2 do caminho de Emaús. Agora, a gente vai lembrar o que foi dito para as mulheres. A Bíblia fala no verso 5: e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Irmãos, só vamos lembrar, é livro de Lucas, vamos lá. Jesus disse isso. Vamos lá para Lucas 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 18. A Bíblia, já acharam? Eu estou indo bem no tempo, não estou? Vou acabar no horário. Vamos lá? Verso 18. E aconteceu que, estando eles só orando, estavam com eles os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista. Outros, Elias, e outros, um dos antigos profetas, um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Capítulo 18 de Lucas, vamos lá. Capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18 de Lucas, verso 31. Estão comigo lá? Capítulo 18 de Lucas, versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. No mesmo texto, está falando por 3 vezes a mesma coisa. Sabe por que isso está escrito? Porque é importante. Jesus ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não faz sentido Vila São José existir. Não faz sentido a Igreja Batista de Vila São José existir. Nós precisamos ir embora. Mas, se Ele ressuscitou, e eu estou aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, fazendo planos. A gente, que o pastor Viana falou hoje, né? Eu estou pensando em 2025, não é isso? Então não faz sentido a gente ser o mesmo. Mudei a música. Eu quero essa agora.
Vai lá, fala para o grupo de louvor que eu quero essa música. Sabe qual é? Isso mesmo, eu não sou mais o mesmo. Eu quero outra. Pronto. Mudei a música. Mudei agora na hora da mensagem. Cadê o Elias? Cadê o Will? Já vai ensaiando essa aí, eu quero essa. A gente não pode ser mais o mesmo, irmãos. Não é possível. A gente tem que abandonar tudo. Entenda o abandonar tudo. Baseado no texto. E voltar para Jerusalém. O Senhor Jesus, Ele está vivo. E a nossa fé é baseada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que daí é aquele negócio. No verso 25, Jesus chamou aqueles dois homens do quê? Nécios e tardos de coração. A gente tem misericórdia das mulheres. Né? Lembra? As mulheres é com misericórdia. Quando a gente olha para o texto, é misericórdia. Porque elas não lembravam. E os anjos a lembraram. E agora é o seguinte. Por que esse texto, ele tem que falar aos nossos corações de uma forma especial, quando pensamos na palavra? Irmãos, vamos só lembrar. Sem Jesus Cristo, é impossível crer na palavra. Você já viu aquele memes? Tem um memes que a menininha fala assim para a professora. Não, a professora fala. Você já viu esse memes? A professora fala assim, porque uma baleia não pode engolir um ser humano. Você já viu isso? Nunca viu esse memes? Aí, a criancinha fala lá na aula, Jonas foi engolido pela baleia. Daí ela, volto a dizer, é impossível. E a menina, Jonas foi engolida pela baleia. E aí começa, uma falando com a outra, aí a menininha fala, tá bom. Então quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Jonas, se ele foi engolido ou não. A professora pega e fala assim, tá joia, e se Jonas não estiver no céu? Se Jonas foi para o inferno? Aí a menina fala, a senhora pergunta para ele. Aí a senhora pergunta para ele, falou assim, a menininha. Aí a senhora fica encarregada dessa tarefa nossa, porque eu vou para o céu. Eu gostei daquela menininha, gostei. A gente é assim, irmãos. Eu tenho um amigaço, mas amigaço meu. Ele é biólogo. Ai, a gente sempre conversava sobre as coisas de fé. Um dia ele me pegou no meu braço assim. Eu nunca esqueço aquele dia, irmãos. No corredor, ele pegou no meu braço, a gente conversando sobre as coisas. Aí a gente saiu da sala dos professores, ele pegou no meu braço e falou assim, Neil, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você, estou falando você, tá, pode perguntar. Você acredita que Jesus andou em cima da água? Eu falei, acredito. Irmãos, eu sou um homem que acredita que Adão foi formado do pó da terra e Deus soprou no nariz dele. Você acha que eu aceito a evolução, irmãos? Eu sei que tem um monte de crente que aceita a evolução e eles são importantes para nós. Mas eu não consigo acreditar nisso. Eu creio que o Mar Vermelho foi aberto. Ah, Neil, não, foi que nem uma vez uma pessoa falando comigo, foi o istmo lá que abriu, sei que, eu falei, sempre acontece isso naquela região. Legal, foi milagre do mesmo jeito, porque teve cavalo que se afogou. Como é que o cavalo vai se afogar sem água? Te peguei, espertinho. Eu sou desses, irmãos. Eu sou desses crentes. Para mim, a mula falou. Só que é impossível, sem Jesus, a gente acreditar na Bíblia. Eu estou lembrando de um texto aqui, e eu acho que é João capítulo 5. Eu li esse texto hoje até. É esse mesmo. Preste atenção nessas palavras. É João 5:45. Dá tempo. Vai lá comigo. Se você estiver aí querendo ler comigo, vai nesse texto. É impossível nós crermos na palavra sem Jesus Cristo. Se alguém essa noite não crê na palavra, é porque você não tem Jesus.
Acredite no que eu estou falando, não porque eu estou falando, mas por causa dessa palavra aqui, você que está em casa. Se você não crer, não adianta você falar que tem Cristo, você não tem. Esqueça essa história. Sabe aquele negócio, só falta se converter? Mas é uma boa pessoa, só falta se converter? Falta tudo. Verso 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, vocês só esperam, mas vocês não creem. Creríeis em mim. Quando ele fala Moisés, ele está falando de parte da Bíblia, do Antigo Testamento, que eles usavam. Então, se vocês crescem em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas, se não credes nos meus escritos, como crereis nos seus escritos, desculpa. Mas, se não credes aos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É impossível. E agora, preste atenção no verso 45. Ele vem e fala que convinha que tudo acontecesse, e aqui, diferentemente do caminho de Emaús, porque no caminho de Emaús, ele só usa Moisés e os profetas. Aqui, e deixa eu ver a minha Bíblia. Está escrito os Salmos. Está no original, porque não está deitado, né? Você tem essa Bíblia que quando não está no original escreve deitado? Se você tem uma Bíblia igual a minha, por exemplo, se você tiver uma Bíblia igual a minha, no verso 44, logo no final, está de itálico. Por quê? Porque não está no original. Aí você pode, quando a gente lê aqui, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, está vendo? Na lei de Moisés. E o não está de itálico? É porque não está no original. Então, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí, sabe o que ele faz? Que Deus nos abençoe essa noite. Que Deus nos abençoe essa noite. Verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Irmãos, nós precisamos de Jesus para crer nas Escrituras. Aí sabe de uma coisa? Não tenha dúvida. Sabe aquele negócio? Vai dar certo quando você está com Cristo? Pode ter dificuldade, mas vai dar certo. Tem que crer nessas coisas, irmãos. Porque aquele negócio, se nós somos mais do que vencedores em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não é que tudo vai dar certo. É que vai dar certo com as dificuldades da vida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, mas tem de bom ânimo, o Senhor Jesus diz. Eu venci o mundo, vai dar certo. Então é aquele negócio, aqui 2 pombinhos, hein? Sim ou não? É casamento ou não é? Isso, vai dar certo. Não pode ver, eu vou ver se vai dar, vai ver? Vai, crente, como é que é? Crente? Não, peraí. Maculou o casamento? Tem alguém apanhando dentro de casa? Tem alguém traindo? Como é que é? Não. Espera aí. É crente. Crente não bate na mulher. Ué, que conversa é essa? Porque se um crente bater na mulher, todos os homens dessa igreja têm que ir lá. Falar, bate nela agora. Todos os homens têm que ir lá na porta dele e falar, bate nela. Bate. Crente trai o outro? Ué, trair? Sou crente. Cristo me transformou, Ele abriu o meu entendimento. Ele abriu o meu entendimento. Ué, que conversa é essa? Não. A minha questão é se eu estarei nos propósitos de Deus, porque os seus propósitos não podem ser frustrados. Aí ele abre o entendimento deles. E aí agora, a partir desse minuto, eu preciso correr. E disse-lhes, assim, verso 46, assim está escrito,
E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E aí, meus irmãos, do mesmo jeito, aqueles homens se levantaram e foram correndo, é o nosso papel. Aquilo que Cristo começou, a gente precisa continuar. Vou ler o verso 46 de novo, para que a gente comece agora a nossa obra. Lembrando que esta obra, imagina, é a grande comissão da igreja, claro, começada por Cristo. Foi Ele que começou. Verso 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E aí, o texto continua dizendo, e dessas coisas sois vós testemunhas. Muito bem, existe uma ordem. Sabe por quê? Porque Cristo já tinha começado isso daqui. E agora cabe a nós. E aí a sua teologia tem que ser dessa forma aqui. É claro, você é um crente batista da igreja aqui de Vila São José. A igreja começa com Cristo e seus apóstolos. Porque se a igreja não começou com Cristo e seus apóstolos, esta palavra não é para você. Esta palavra aqui foi dita aos 11, aqueles que estavam com eles. Se isso aqui não é igreja, essas palavras não são para você. A igreja do Senhor Jesus, ela começa com Cristo e seus apóstolos. Existe uma coisa ainda a acontecer, que é o revestimento, né, cheio de poder pelo Santo Espírito. Mas aqui já existe igreja. Jesus já determinou que deveria haver disciplina. Jesus já determinou que devia ter batismo. Jesus já determinou que devia ter ceia. Eles batizaram pessoas. Eles tomaram a ceia. E eles sabiam como deveria se portar diante de alguém que estava desobediente. A palavra foi dirigida à igreja. E eu e você precisamos continuar. Isso que aconteceu não é apenas para a época dos apóstolos. Isso aqui é para nós. E é por isso que a igreja, ela continua. A igreja batista de Vila São José precisa continuar. E aí, a Bíblia, ela nos fala o seguinte. No verso 48, e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Muito bem. Vamos lembrar da semana passada, se o rolo foi dividido, lembra? Se Lucas e Atos foram o mesmo texto, se esse homem chamado Lucas está preparando Nero, vamos imaginar só, que a gente não tem como cravar isso. Se ele está preparando Nero para que ele julgasse Paulo, como fala John Pollock, vamos só imaginar. Vamos imaginar que seja o mesmo texto, ele estava escrevendo, e ele fala do Evangelho, daqui a pouco ele entra na história da igreja. Irmãos, é muito interessante o que acontece no final de Lucas e o que acontece no começo de Atos. Para nós, se o livro realmente foi um só, mas é só se. Para nós é dois, o Evangelho e o livro histórico. O Evangelho segundo Lucas e os Atos dos Apóstolos. Mas você viu a promessa aqui? Você viu a promessa? Vou ler de novo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como é que começa Atos? Vamos lá, você sabe. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Claro que sabe. Verso 5. Porque, na verdade,
João batizou com água. Capítulo 1, verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois dessas coisas. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O texto de Lucas termina com o começo de Atos. Cristo dizendo, vocês serão revestidos de poder. Meus irmãos, nós somos poderosos em Cristo. Poderosos por causa da sua palavra. Poderosos, meus irmãos, porque o Santo Espírito habita em nós. Nós podemos continuar a obra dele. E vamos fazer isso. E essa obra, ela é urgente. Ela é urgente. E a gente não pode ser mais o mesmo. Não pode. A gente tem que retornar imediatamente. Por favor, não estou espiritualizando o texto. Imediatamente para Jerusalém. A gente tem que se lembrar das palavras dele rapidamente. Assim que a gente tiver com alguma coisa errada na nossa vida, lembrar das palavras. A gente tem que clamar que ele abra os nossos olhos. A gente tem que clamar que ele abra o nosso entendimento. A gente tem que buscar, porque somos pessoas poderosas em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, e eu termino aqui, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Temos muito o que fazer. A primeira coisa delas, depois de sermos membros de uma igreja, é estar junto no culto público. Depois, precisamos tomar a ceia. Não tem outra coisa que fazer. Temos que ler Bíblia e orar. Essas são as coisas que qualquer crente tem que fazer, qualquer um. Então, o que a gente tem que fazer? Vir para a igreja, tomar a ceia, ler a Bíblia e orar. Ótimo. Mas depois disso, Deus te chamou para fazer alguma coisa. Não diga não para o chamado de Deus. Eu não sei para o que Deus te chamou. Hoje, eu não sei se Deus está te chamando para ser membro de Vila São José. Pedir seu batismo, se converter, voltar para a igreja. Hoje, eu não sei se o Senhor Jesus está falando com você, que você precisa melhorar. Nós não somos mais o mesmo depois. E a gente não pode olhar para trás. Não dá tempo. Mas lembra daquele texto. A gente tem que negar. Tem que negar. E aquele que põe a mão no arado, ali não está falando de missões, tá? Aquele que põe no arado e olha para trás, Jesus diz, não é digno de mim. Não está falando de missões ali, viu? Pois pega o texto lá, você vai ver que não está falando de missões. Está falando do preço do discipulado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo reunido mais uma vez. Abençoe os irmãos, também os amigos que estão em casa assistindo. Aqueles que um dia assistirão. Que a tua palavra seja, ó Senhor Deus, usada de tal forma que as pessoas mudem, ó Senhor Deus. E ao ouvirem sobre as Escrituras, possam ser transformadas. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos e traga à nossa memória tudo aquilo que for útil ao Senhor Deus para te glorificar. Abençoe esse momento de reflexão, que o Senhor possa ser glorificado no nosso meio, louvado, ó Pai, que a gente possa bendizer ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficar em pé.